Um estudo realizado pelo IBGE traz um cenário do trabalho através das plataformas digitais no Brasil e aponta os desafios enfrentados pelos trabalhadores. Francisco trabalha como motorista de aplicativo há 6 anos. De lá para cá, ele contou que sofreu algumas agressões e desrespeitos. Quando denunciou o caso à interface do aplicativo, a mesma não resolveu o problema. Também informou que há 9 meses abriu uma empresa e hoje em dia atua no e-commerce, ou seja, no mercado virtual. Bem, é bastante corrido, né? É trabalhoso, mas atualmente está valendo a pena, porque por depender primeiramente do meu emprego mais antigo, né, de motorista de aplicativo, a conta não estava fechando, principalmente no período da pandemia. Então, no período da pandemia, eu sentia a necessidade de começar a empreender ou de juntar algum dinheiro para fazer isso. Então, eu demorei pouco mais de 2 anos para conseguir esse investimento e começar a minha loja. De acordo com o IBGE, no 4º trimestre do ano passado, cerca de 2.100.000 trabalhadores atuavam nas redes sociais. 1,5 milhão através de aplicativos de serviços e 628.000 nas plataformas de comércio eletrônico. As plataformas sociais na internet são meios em que muitas pessoas buscam empreender, mas, como qualquer trabalho, é preciso ficar atento a alguns cuidados. Hoje nós temos diversas ferramentas em que oferecem um trabalho em contraprestação ao serviço do trabalhador, né, a mão de obra do trabalhador, como diversos aplicativos que eu na minha casa, o telespectador na casa dele usa, como iFood, Uber, o próprio 99. E essa relativização do trabalho tem gerado uma grande celeuma no mundo jurídico, justamente porque essas relações devem ser regulamentadas ou não. O trabalhador deve ficar sem a proteção da lei, como um trabalhador normal, ou ele deve sim ser registrado, ter os seus depósitos de fundo de garantia sempre depositados na sua conta, ou não. Existe uma grande celeuma, né, justamente nesse nosso mundo jurídico, a respeito dessas relações com as mídias sociais, com as plataformas digitais e o trabalhador, com suas relações de trabalho. Francisco fez questão de ter o CNPJ da empresa regularizado para assegurar a loja de vestuário. A gente tem um MEI registrado, a nossa marca também tem registro, também, então a Montei um Look é uma marca nossa, própria de direito nosso. E a gente toma os cuidados paliativos que as redes sociais nos indicam. Hoje a gente terceiriza uma pessoa para fazer a social media, porque não é uma coisa que eu tenha tempo e saiba fazer, então eu acabo demandando também um direcionamento de gasto para uma pessoa gerenciar as redes sociais. Já que eu trabalho com e-commerce, eu não tenho essa habilidade total de gerir todos os passos disso. Quais cuidados esses trabalhadores precisam tomar juridicamente para que elas fiquem protegidas? Pronto, uma excelente pergunta. O nosso ordenamento jurídico hoje, ele determina que existem alguns requisitos para serem cumpridos para que um trabalhador ele seja considerado de fato um trabalhador de carteira assinada, o famoso CLT, né? E aí os requisitos deles são subordinação, você precisa ser subordinado a alguém. Segundo, pessoalidade, o próprio trabalhador que tem que prestar o serviço, ele não pode ser substituído por um terceiro, ele mesmo tem que ir lá e prestar o serviço. Terceiro dele é a onerosidade, ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele está fazendo, não pode ser de graça. E o quarto último é ser pessoa física, não pode ser uma empresa de prestação de serviço. Neste caso, elencado esses requisitos, a nossa jurisprudência hoje está dividida. Tivemos esse ano, uma decisão muito emblemática no Tribunal de Sudeste, Tribunal Regional do Trabalho, que ele determinou que o Uber registrasse todos os empregados na CLT, na CTPS, né, que é a carteira de trabalho, e ainda o pagamento de uma multa de 1 bilhão por todos esses anos sem a carteira de trabalho. Os cuidados que o trabalhador deve ter, justamente se quiser ter essa prova reconhecida em juízo para que seja anotada a sua carteira, é justamente fazer prova de que é ele que prestava o serviço, ele recebe por essa prestação de serviço, não se faz substituir por ninguém e também tem uma subordinação direta de um terceiro. No caso, seria o patrão, né, o empregador. Aí, com esses elementos, ele poderia pleitear um reconhecimento de vínculo.